Pode ser Jesus a igreja? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Vamos ler ao tema o que foi nos dado. Se encontra em Gênesis 41, no seu versículo 52. Amém? Não estarei tomando muito tempo, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco essa noite. Gênesis 41, o seu versículo 52, que diz assim: E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Novamente. E o nome do segundo filho Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Possa se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Essa passagem está falando de filho. Se a gente for falar de filho, vamos ao texto. O Senhor ministrou ao meu coração e eu quero ser obediente ao texto. E para ser obediente ao texto, vamos dar início desde do primeiro capítulo, lá no seu capítulo 37, a história de José. No seu capítulo 37, inicia a história de José, falando de um jovem, um rapaz, um adolescente de 17 anos, a qual o seu pai, vamos dizer assim, já velho em idade, o velho Jacó, já estava com a idade avançada, mas José era filho da sua velhice. E o texto vai nos falar que Jacó amava esse filho, mas e os outros, e os restantes dos outros filhos? Mas o texto fala que Jacó amava mais, não falava que ele não amava os outros, ele amava mais, era filho da sua velhice. Mas por que amava mais? Por que José era tão especial assim? José, filho de Raquel, uma mulher estéril, mas era o primeiro amor de Jacó. Foi aquela mulher que Jacó trabalhou dobrado para tê-la contigo. Foi aquele amor verdadeiro. Por isso, esse amor tão precioso do pai para com esse filho. Ele amava José, mas ele também amava os outros filhos. E o texto vai falar que Jacó faz uma túnica colorida para José. Uma túnica linda de muitas cores. E o texto vai nos falar que os outros filhos, vendo isso, se iram, ficam com raiva, não somente por causa da túnica, vamos dizer assim, por causa desse relacionamento que Jacó tinha mais com esse filho. Mas não é diferente nos dias de hoje. Tem muitos filhos que se iram com o pai por causa de relacionamento. Mas qual é a intimidade que você está tendo com seu pai para você reclamar da intimidade do seu outro irmão? E o Senhor estava falando fortemente ao meu coração a respeito disso. E os seus irmãos dentro da sua casa estavam irados, estavam enciumados, mas Jacó amava José. E o texto continua nos falando que eles não conseguiam estar no mesmo ambiente pacificamente. Aonde eles chegavam, se José chegava, o ambiente já ficava estreito, o ambiente já ficava difícil, o ambiente já ficava complicado. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai chegar em ambientes, pela sua presença e pelo amor que o Pai tem sobre a sua vida, o ambiente já não vai ser o mesmo. Satanás vai começar a se coçar para querer tirar você desse ambiente, por causa do amor que o Pai tem contigo. E eu meditando, eu realmente meditei muito nessa palavra. Eu falei: Senhor,
me dá algo diferente da palavra ali, um texto a mais. Ele falou, não, você vai ficar no texto. Você vai falar com a igreja no texto. Eu falei, amém, Senhor. Vou ser obediente àquilo que o Senhor falou. E o texto vai falar que José tem um sonho. José, com este sonho, fala aos seus irmãos: ei, que estávamos no campo, e o meu feixe se levanta e fica de pé, e os demais se dobram para mim. Só que os irmãos já questionam: mas irá você governar sobre nossas vidas? Para você ver que interpretação de sonho não estava somente com José. Os irmãos também tinham esse dom de interpretar sonhos, pois eles questionaram: você vai governar sobre nós? Você vai ser o nosso governante? Nós iremos se inclinar para você? E isso cria mais ira no coração. Eu sou devagar mesmo, irmão, mas Deus vai dando graça. E o texto vai continuar falando que José tem novamente um sonho. Só que agora, neste sonho, o sol e a lua e as estrelas se inclinam para ele. E ele fala isso para os seus irmãos e para o seu pai na sua casa. Só que isso também cria contenda dentro da casa. E seu pai agora questiona: irá você reinar sobre nós? Sobre mim, sobre a sua mãe, sobre seus irmãos? Irá você reinar? Só que Jacó se cala. Que Jacó é o príncipe da casa. Ele começa já a discernir o que estava acontecendo na vida de José. Jacó agora começa a discernir o que o Senhor já estava preparando para José. E neste curto período, Deus falou fortemente ao meu coração: se você está sonhando e pessoas começar a questionar o seu sonho, faça igual José. Continue sonhando. Não se limite somente em um sonho. Não é porque as pessoas estão falando, apontando, falando que o seu sonho é impossível. Continua sonhando, pois esse sonho quem colocou foi Deus sobre a sua vida. E o texto vai falar que após esses sonhos, os irmãos tinham uma rotina de levar o rebanho para pastar. José também fazia este percurso junto com seus irmãos. José tinha o costume de trazer mensagens ao seu pai a respeito dos seus irmãos. E engraçado o texto nos falar que quando eles foram agora, José estava em casa. José não tinha ido nesta vez. Só que Jacó chama José. Fala: José, vem aqui. Vá atrás dos seus irmãos e me traga notícias deles. Ele tinha costume de levar os rebanhos para Siquém. Ali era um lugar onde eles pastavam. Só que os irmãos não ficam em Siquém. Os irmãos continuam andando um pouco mais. Os irmãos vão até Dotã. E José sai à procura, e chegando em Siquém, ele chega em Siquém, começa a procurar e não acha, não localiza, começa a ficar perdido na onde era para ele estar. Mas o texto é lindo em dizer: e tinha um varão. Você não pegou isso aqui? E tinha um varão. Esse varão não tem nome, mas tinha um varão. E pergunta para José: o que você está procurando? Para onde você está indo? Você está todo perdido. Eu gostaria de interpretar isso. Eu falo assim: o meu pai mandou, mas só que no meio do caminho eu me perdi. Não é diferente nas nossas vidas. Nós começamos a andar naquilo que o Senhor falou, e no meio do caminho a gente se perde, é normal. Mas pode ficar tranquilo, que em meio você está perdido, Deus vai colocar sempre um para te direcionar para o caminho certo. E o varão direciona eles. Fala: ó, eu ouvi
E eu vi para onde eles foram. Eles foram para Dotã. E segue José para Dotã. E o texto vai nos falar que, chegando José, os irmãos avistam de longe e falam: olha lá vem ele, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, aquele que fica falando de sonhos, aquele que vai governar a gente. E o texto é lindo em dizer que eles vendo José, falam: lá vem o sonhador. Mas nisso eles começam a tramar um plano de morte para José. Ou seja, aquelas pessoas que eram para estar do lado, aquelas pessoas que eram os irmãos mais velhos, queriam matar aquele que estava iniciando o ministério. Meu Deus. E nisso o Senhor foi conversando comigo, falou: Alexandre, vai ter certos momentos que vão tramar, vai ter certos momentos que vão planejar, vai ter certos momentos que vão arquitetar a sua morte espiritual, mas o Senhor ainda é contigo. Eu não sei se você entendeu o que o Senhor está falando aqui. Os seus sonhos não vão morrer, os seus sonhos não vão paralisar. Pode armar plano, pode arquitetar plano, mas o que o Senhor colocou no seu coração vai se cumprir, porque quem prometeu foi Ele. Quem prometeu foi o Senhor. E o texto é lindo em dizer, no seu versículo 20 diz assim: vinde agora, pois agora, e matemo-lo, e lançamo-no numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos sonhos dele. Eu conversando com o Senhor, falei: Senhor, eu gosto de uma revelação, Pai. Estou sendo humilde, Senhor, me dá uma revelação nesse texto, pelo amor de Deus. Mas o Senhor falou assim: Alexandre, lê o texto. Eu falei: amém, Senhor. Ele falou: Alexandre, lê o texto. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: a morte não pegou José, mas a cova estava lá. E o Senhor falou: da morte eu te livro, mas da cova você vai ter que passar. Vai ter momentos da sua vida que o Senhor vai te livrar da morte, vai te livrar da morte, mas a cova vai estar. Mas sabe o que é interessante? O texto vai falar que a cova estava vazia, mas o texto fala que a cova era para estar com água. O texto diz: tomaram e lançaram numa cova, porém esta cova estava vazia, não havia água. Só que aí eu comecei a entender a geografia do Senhor na nossa vida. Se tivesse em Siquém, possivelmente teria uma cova com água lá, mas em Dotã, você não entendeu. Vai ter certos momentos que o Senhor vai pegar você, vai tirar você de um ambiente, vai tirar você de um lugar, vai tirar você de um caminho, vai traçar outro caminho para você, mas para quê? Para te livrar da morte. É a geografia do Senhor na sua vida. O Senhor vai te livrar da morte, mas vai deixar a cova para você passar por ela. E o texto vai nos dizer que os irmãos avistam de longe uma companhia de ismaelitas. Os ismaelitas estavam com uma caravana sentido Egito. E se eles estivessem em Siquém, essa caravana não estaria passando ali. Essa caravana só passaria em Dotã. É novamente a mão do Senhor. Pessoas estão pensando que estão te levando para um mau caminho, mas mal sabe elas que ela está te impulsionando para o propósito de Deus. Mal sabe elas que elas estão te impulsionando para aquilo que o Senhor quer na sua vida. E o texto vai falar que José é vendido a esses ismaelitas, 20
moedas de prata, a preço de escravo. A preço de escravo foi vendido José. Não pensaram em duas vezes. Tentaram matar, não conseguiram. Jogaram na cova, vai morrer ao fim, não conseguiram. Já que não tem isso, vamos vender ele. Já não tem mais jeito mesmo, a gente não consegue com ele. Vende ele, manda para longe. Mas mesmo assim o Senhor está cuidando. Mesmo assim o Senhor está guardando. E o Senhor vem falando fortemente em minha vida através dessa passagem de José. José é vendido e agora José, chegando ao Egito, ele é comprado. Ele é comprado por Potifar, chefe da guarda de Faraó, homem forte, eunuco de Faraó. E o texto é lindo em dizer que quando José é comprado por este chefe, por este homem poderoso, no seu versículo 2, no seu capítulo 39, diz assim: e o Senhor estava com José. As dificuldades que José estava passando na vida, a todo tempo o Senhor estava guardando ele. E não é diferente em nossas vidas. Cada oportunidade que nós temos de passar, ou de viver, ou de algo acrescentar em nossas vidas, o Senhor está com a gente. O Senhor está guardando a nossa vida. Quantos livramentos Deus nos fez, Diego? Quantos livramentos o Senhor nos guardou, Will? E mal a gente sabia que o Senhor estava com a gente. E mal a gente sabia que o Senhor estava guardando. E mal a gente sabia que o Senhor estava dando livramento para nossas vidas. E nós não entendia. Mas o Senhor sabia da promessa que tinha sobre sua vida. E o texto vai falar que José agora foi comprado por este homem e começa a trabalhar dentro desta casa. Ele começa a trabalhar tão bem que ele começa a encher os olhos do seu chefe. E ele também enche os olhos com o seu chefe. E o texto é lindo em dizer que o chefe coloca a casa sobre a mão de José. José não é governador, ele é administrador ainda da casa. Ele começa a administrar os bens deste homem. E o texto nos fala claramente: e esse homem prosperou. E esse homem prosperou. E algo me chamou a atenção nesse capítulo 39, que o texto nos diz que a mulher começa a perseguir a José dentro da casa. Mas quando José chegou, ela não perseguiu ele de imediatamente. Quando José começou a prosperar, Júlio, quando a casa começou a prosperar, ou seja, isso é um ensinamento que a palavra nos mostra. Quando nós começamos a prosperar, quando o Senhor é com a gente, devemos ter a vigilância. Essa mulher começou a perseguir José dentro da sua casa, onde José trabalhava, e se oferecia para ele, oferecia o seu corpo para ele como banquete, mas José não se apoderou do prato de Satanás à sua frente. Eu quero que vocês entendam uma coisa: quando você começar a prosperar, e eu acredito que vocês vão prosperar, eu acredito que vocês vão viver o melhor dessa terra, eu acredito que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, eu acredito que o Senhor vai colocar coisas abundantes sobre a sua vida, mas vigia, porque tem prato de Satanás na mesa. O texto é lindo em dizer que essa mulher se aproveitava e se jogava a José, e José se desviava dela, e era perseguido todos os dias dentro da casa. É para você ver que Satanás, ele não dorme quando ele pensa em te destruir. Todo dia ele tem uma armadilha nova para você cair. Todo dia ele tem um plano novo para você cair. E se você não manter como José manteve, reto, prudente, santo, você cai.
Você é carne, você cai. Nós somos carne, nós caímos. E o texto vai falar que José se esquivava dessa mulher. E se esquivando dessa mulher, teve um certo dia que não teve como. A casa estava vazia. E essa mulher aproveitou a oportunidade e tentou forçá-lo a se deitar com ela. E essa mulher puxando José pelo seu vestido naquela época, arranca dele e ele foge. Ou seja, José viu que não dava, mas a índole dele, ela não arrancou. O vestido levou, mas o que o Senhor colocou nele permaneceu. O que o Senhor colocou sobre a sua vida, não deixe que Satanás pegue e leve. Pode levar roupa, pode levar carro, pode levar casa, mas o que o Senhor colocou na sua vida, não permita que Satanás leve. Não permita que Satanás leve. Satanás está com uma bandeja, está com um prato te oferecendo. O que o mundo tem para te oferecer é sexualidade, é droga, é vício, é bebida. E aonde está seu coração? Está nos planos que o mundo tem para te levar ao lago do fogo? Ou sua cabeça e seu coração está no céu, na santidade, na onde o Senhor já tem uma mesa preparada para você? Aonde está o seu pensamento? Está no mundo ou está na mesa do céu, com o Senhor já preparando para te servir? Aleluia. Aplauda o Senhor. E o texto é lindo em dizer: essa mulher arranca, mas não pega. José fugiu da aparência do mal. José correu da aparência do mal. Só que essa mulher não se conteve e armou para José. Começou a gritar: ó, o teu servo hebreu tentou contra mim. Tentou contra mim. E ela começou a gritar dentro da casa. Gritava e gritava e gritava até o seu marido chegar. E quando o seu marido chegou, ela falou: ó, o teu servo, o teu administrador, aquele que você confiou, aquele que você colocou todos os nossos bens, a nossa casa, tentou contra mim. Sabe o que é o mal das pessoas? Acreditar na primeira versão que os outros falam e não acreditar na verdade que o Senhor tem para a vida. O mal do século hoje também, vamos dizer assim, é acreditar na primeira palavra que o pessoal lança. Ó, fulano fez isso, isso e isso, mas quando vai ver a história toda contrária, Satanás maquinando o mal. E José é preso. José agora está preso. E algo me chamou a atenção nessa passagem. José agora estava preso. Foi levado para o cárcere. E no seu versículo 21, no capítulo 39, diz assim também: e o Senhor, porém, estava com José. Você conseguiu entender? Na casa de José, o Senhor já estava com ele. Na cova onde foi lançado, o Senhor estava com ele. Vendido, escravo, o Senhor estava com ele. Dentro da casa de Potifar, caluniado, xingado, o Senhor estava com ele. Estou na prisão, estou preso, não tem como sair, mas o Senhor ainda está contigo.
Você não está entendendo? Vai ter momentos na sua vida, ao longo da sua caminhada, que você vai passar por apontamentos, por xingamentos, vão tentar a sua morte, vão te jogar dentro da cova, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, e o texto é lindo em dizer que além do Senhor estar com ele, e a sua benignidade, e o Senhor lhe deu graça. Gostei do seu glória, Sônia. E o Senhor te deu graça. Sabe por que você passa por essas dificuldades, mas você ainda está de pé? Porque você ainda tem graça. Se você não tivesse graça, você tinha parado na primeira oportunidade. Qual oportunidade? Quando apontaram para o seu sonho e falou: esse sonho não dá, esse sonho não presta, esse sonho não vinga. Mas o Senhor já tinha dado graça, e você conseguiu passar por toda essa dificuldade. Mas foi porque você mereceu? Não, porque a graça te alcançou. A graça te alcançou e você nem merecia ela. A graça te alcançou e você nem merecia, mas o Senhor olhou para você e falou assim: eu ainda vejo graça, eu ainda vejo valor, vou pagar o preço, porque eu ainda sou contigo. O Senhor pagou um preço por você. Você tem que começar a valorizar o preço que o Senhor pagou sobre a sua vida. Que preço é esse? Foi preço de sangue que Ele pagou. Preço de sangue o Senhor pagou. E muitos não valorizam o preço que o Pai pagou. Mas o Senhor estava com José. E a graça estava com José. Quando uma pessoa carrega a graça, não importa o ambiente que ela esteja, o Senhor começa a mover através dessa pessoa, para tudo que tiver contrário começar a se alinhar. Por quê? Porque você carrega a graça que o Pai colocou. É pela graça que você está aqui hoje. É pela graça que te alcançou. Se não fosse a graça, uma hora dessa poderia estar em casa, ok, mas também poderia estar numa beira de uma esquina, poderia estar em um bar, poderia estar em uma biqueira numa hora dessa, poderia estar com o nariz cheio de farinha uma hora dessa. Mas a graça te alcançou, te resgatou, te pegou, te lavou, te tratou, colocou vestes novas em você. A graça te fez isso. É pela graça. É pela graça. É pela graça. Se não fosse a graça, se não fosse a graça, oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A graça. Estava preso José e a graça estava com ele. José ali naquele cárcere, começa a trabalhar naquele cárcere, porque José, ele não pensava em duas vezes em trabalhar. Ele não se limitava o ambiente para o trabalho. Se o ambiente era bom, se a casa de Potifar era boa, ele trabalhava. Mas se o ambiente era o cárcere, ele não estava nem aí, ele trabalhava também. Ou seja, José não se limita ao ambiente de trabalho, ele chega lá, arregaça as mangas e trabalha. Ele não se limita com o lugar, ele não se limita com o ambiente, ele arregaça as mangas, vai e trabalha. Uma coisa que José não tinha era preguiça. E o texto vai nos dizer que agora José, preso, o chefe do cárcere coloca a chave em sua mão. Você começa a entender o que é uma pessoa reta.
Se ele tinha chave na mão dele, por que ele não pegou e fugiu? Se ele tinha chave do cárcere, por que ele não pegou, abriu a porta e foi embora? Se ele já estava preso, se ele já estava condenado, a condenação já estava sobre a vida dele, mas ele não se importou com o que estava acontecendo, ou apontamento, ou acusação. Se é para cumprir, eu cumpro. Se é para fazer, eu faço. Ele poderia pegar a chave, abrir a porta e ir embora, mas ele sabia o plano que ele tinha. Ele sabia do que ele tinha com Deus. Você sabe o que você tem com Deus? Você tem responsabilidade para cumprir, mas você sabe o que você tem com Deus além dessas responsabilidades? Você sabe a chave que colocaram na sua mão? Você tem oportunidade de abrir aquela porta ali e ir embora, mas você preferiu ficar. Você preferiu ficar para ouvir a palavra do Senhor. Você preferiu ficar para ouvir uma palavra de direcionamento. Você preferiu ficar para ouvir a palavra. É por esse sacrifício que você está fazendo que o Senhor está achando graça em sua vida. E José agora, com a chave em suas mãos, organiza a cadeia. Estava tudo uma bagunça. Estava tudo bagunçado. José começa a colocar tudo no lugar. Consegue entender? Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que anda segundo os caminhos de Deus, uma pessoa que é direcionada por Deus, minha pastora, aonde chega ela muda o ambiente. Aonde ela chega o ambiente começa a se transformar. Aonde ela chega o ambiente começa a se organizar. Por quê? Eu mereço? Não, porque o Senhor é contigo. Porque eu obedeço ao Senhor. E José agora estava com a cadeia organizada, vamos se dizer assim. Estava tudo organizado. Chega dois lá de Faraó. Chega dois rebeldezinhos, vamos se dizer assim. Chega dois rebeldes lá dentro da cadeia lá. E fica um tempo lá. Não é na mesma hora que acontecem as coisas não. Eles ficam um tempo lá dentro. E José, naquele trâmite, andando ali dentro da cadeia, observa os dois e olha assim: o que está acontecendo? Por que está com esse semblante caído? Eu sei que o ambiente não é dos melhores, mas por que você está com esse semblante caído? Tive um sonho. Aí José: ah, é? Fala para mim aí desse sonho. Tive um sonho aí. Um monte de caixa de uva eu pegava, colocava uma copa assim, entregava para Faraó. É mesmo? É. Mas, e aí? Tive esse sonho aí, mas eu não sei. José interpreta esse sonho para ele. Falou: eu vou te falar a respeito desse sonho aí. 3 dias, Faraó vai te levar de volta. Faraó vai te trazer de volta para casa. 3 dias. Esse era o copeiro. Mas tinha um padeiro lá também. Aí o padeiro também estava com a cara emburrada. Falou: também tive um sonho. Mas que sonho foi esse aí? Tinha 3 bandejas assim, minha cabeça estava lá em cima lá. E tinha um monte de pássaro comendo assim, ó. Aí eu vi que José também era profeta de Deus ali. Profeta de sangue firme. Por quê? Porque ele não se limitou a falar o que o Senhor tinha falado para ele através daquele sonho. O que ele tinha falado? 3 dias. Sua morte. 3 dias você vai morrer. Muitas das vezes somos profetas do Senhor e nos limitamos a falar o que o Senhor colocou em nossos corações. Por quê? Porque vai doer. É meu irmão, é meu amigo e vai doer. Por isso eu não vou falar, meu pastor Leonardo. Vai me complicar com ele. Mas José também era obediente ao Senhor. Ele não se limitou no que o Senhor tinha revelado para ele.
vai morrer. E acontece o quê? Morre. Morreu. José agora falou para o copeiro: ó, você vai ser restituído de novo no palácio, tá? Mas quando você chegar lá, lembre de mim. Quando você chegar lá na frente do faraó, fala de mim para ele. Fala de mim, fala o que eu consegui fazer aqui dentro aqui. Fala do que eu consegui organizar aqui dentro aqui. Pô, eu vim aqui, não era para mim estar aqui, meus irmãos me venderam, eu passei por um bom processo. Fala para ele para mim sair disso aqui. E chegando o copeiro na frente de... Chegando o copeiro lá em Faraó, ele não se lembrou de José. Por quê? Porque se ele se lembra de José agora, nesse momento, José ocuparia um lugar de uma pessoa que já teria sido morta. Qual pessoa era? O padeiro. Ou seja, José estava querendo se livrar do processo para ganhar tempo para sair do processo. José queria cortar caminho para chegar no propósito de Deus. Mas o propósito de Deus não é como você quer, meu irmão. O processo de Deus você tem que passar até o final. O processo de Deus você tem que passar até o final. Vai doer? Vai. Vou chorar? Vou. Mas vai passar até o final. José fica mais 2 anos. E lembram-se dele. Já estou indo para o final. E lembram-se de José. Faraó tem um sonho. Ninguém consegue resolver esse sonho. Ninguém consegue discernir esse sonho. Ninguém consegue revelar esse sonho. Aí começa a entrar a ação de Deus. Aí começa a entrar a mão de Deus. Quando? Quando há necessidade. Para Deus te colocar no lugar certo, no momento certo, na hora certa e no ambiente certo. Se José corta o caminho, ele seria o padeiro, não menosprezando a função, mas ele só ocuparia mais um lugar lá dentro. Ele seria só mais um lá dentro. Ele só faria mais uma função lá dentro. Mas como os planos de José também não eram os planos de Deus para aquele momento, ficou mais 2 anos. Mas Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu revelar. Manda chamar José. Tem um cara lá dentro, lá, ó, que sabe isso aí, ó. Tem alguém que conhece esses negócios de sonho aí. Tem alguém que revela esses negócios de sonho aí. Então chama ele, vamos ver se é isso mesmo. Ninguém conseguia interpretar. José, fala o sonho aí. Fala o sonho. O sonho é o seguinte, Faraó. 7 vacas gordas na beira do rio, mas tem 7 magras vindo ali também. Essas magras comem as gordas. Aí tem outro sonho. Quantos sonhos? 2 sonhos. Engraçado, né? É engraçado, Denilson. 2 sonhos Faraó também tem. E nesse sonho, o que? Espiga. Quantas espigas? 7. 7 espigas bonita, formosa. Mas tem mais 7 espigas magra, sem nada. Vindo de onde? Vindo do vento do Oriente. E pega e come também essas espigas. E José interpreta para ele. Está aí a interpretação do seu sonho. 7 anos, a abundância vai ter aqui no Egito. O Egito vai ser o principal lugar de celeiro de cereais nesse mundo. 7 anos. Mas também vai ter 7 anos de escassez. E o texto vai nos falar que José interpreta o sonho. E Faraó fala: quem conseguiria interpretar isso? Quem? Somente aquele que tem o Espírito de Deus. Somente aquele que anda com Deus. Somente aquele que tem a intimidade com Deus. Está vendo?
Para você ter alguns momentos na sua vida de alegria, de abundância, você vai ter que ter intimidade com Deus. Você vai ter que ter um particular com Deus. Para você alcançar lugares, para você alcançar objetivos, você vai ter que ter intimidade com Deus. Porque não adianta querer chegar em lugar grande, não adianta querer chegar em lugar poderoso se não tem intimidade. Se chegar, vai cair. Por quê? Porque o Senhor não é contigo nisso. O Senhor não é contigo nisso. Mas se o Senhor falou para você, vai por esse caminho e segue, e me obedece, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. E o Senhor era com José. E José agora é governador. Ele queria acelerar o processo, ia ser padeiro. Mas como Deus faz minuciosamente os planos dele, os planos de José eram um, os planos de Deus era outro. Agora José era governador. Por quê? Foi tempo dele? Não, foi o tempo de Deus. A evidência, quem te coloca é Deus. É no tempo dele, é no querer dele, é na vontade dele. Fica tranquilo, quando chegar o tempo da sua evidência, o Senhor vai te levantar. Se o Senhor não te levantou ainda, fica tranquilo, descansa o coração. Quando chegar o tempo da evidência, o Senhor vai te colocar na frente de homens. O Senhor vai te colocar na frente de homens. No seu tempo não, é no tempo de Deus. Então descansa o coração. Vai chegar o tempo da evidência para você. O Senhor está preparando o tempo da evidência para você. Não queira cortar caminho, não queira encurtar propósito. Não queira encurtar, não queira encurtar. O processo é doloroso, é doloroso. O processo é difícil. Vão caluniar, vão falar mal, vai falar que você não vai conseguir, vão falar que você não vai prosperar, vão falar que esse emprego não vale de nada, vão falar que esse emprego para você não vai conseguir nada nesse lugar, você não vai ser um próspero nesse lugar, vão falar um monte de coisa, mas se o Senhor falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Ele falou que você vai ganhar, você vai ganhar. Se Ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Se Ele falou que você vai continuar, você vai continuar. Então não para no que o homem fala, permanece, continua naquilo que o Senhor colocou na sua vida. Permanece no que o Senhor colocou na sua vida. E José agora, chefe, governador do Egito, ganha uma mulher. O texto 45, no versículo 45 de Gênesis 41 diz assim: e chamou o faraó o nome de José Zanafte-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Olha o que o Senhor já tinha preparado para José. O processo foi difícil, mas lá no palácio já tinha casamento, tinha filho, tinha família. Meu Deus, o Senhor prepara o extraordinário para a sua vida, Will. O Senhor prepara o extraordinário para a sua vida, Denilson. Vai ser governador, vai ter carro, vai ter casa, vai ter filho. Não é eu que estou falando não, pastor. É a palavra que está falando. Vai ser próspero. E José agora tem 2 filhos. José tem 2 filhos. E o primeiro, seu primogênito, chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Isso me pegou muito. Isso me pegou muito forte. Eu fiquei tentando entender, Júlio. Tentei ficar indo entender mesmo. Esquecer do trabalho. Esquecer da casa do meu pai.
Entenda que a casa de Jacó não era as melhores casas. O texto nos mostrou isso. Aonde José estava, ele era perseguido dentro de casa. O ambiente não era favorável para ele. O ambiente não era propício para ele. Ele era jovem ainda. Vamos se dizer assim, não tinha nem idade para trabalhar. Vamos se dizer. Mas quem cuidava do velho Jacó era seu filho predileto. Quem cuidava do velho Jacó dentro de casa era o seu filho. José tinha os cuidados de seu pai. José tinha os cuidados da casa. E o texto vai falar que José acompanhava seus irmãos, sim ou não? José cuidava dos seus irmãos. Era um dos mais jovens da casa e cuidava dos mais velhos. Desde jovem, José já cuidava da casa. Eu tenho certeza que tem muita gente que se identifica com isso. Desde jovem, você já cuida da sua casa. Desde jovem você já cuida de pessoas, até mais velha, mas você tem a responsabilidade. Por quê? O Senhor achou graça em você. Desde jovem José já cuidava da casa e não se limitava aos trabalhos. Dentro da casa, apontamento, engano, mentiras, trâmite de morte dentro de sua casa, mas mesmo assim ele permaneceu. O texto é lindo. Se nós conseguimos, se vocês lerem, o texto vai falar que José perdoa seus irmãos. O que te faz esquecer do que você viveu lá atrás? O que te faz esquecer do que você viveu? O que te faz esquecer do ambiente que você estava? O que te faz esquecer daquilo que falaram a seu respeito? O perdão que você libera. É difícil, liberar o perdão é difícil. Porque o apontamento foi grande, a calúnia foi grande, a dificuldade foi grande. Mas para você viver o que tem, o melhor dessa terra, você tem que liberar o perdão. E o nome do segundo filho? Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A terra que José estava, como muitos têm conhecido, vocês que têm o costume de ler a Bíblia, Egito, aflição. A terra não era favorável para quem era hebreu. A terra não era favorável para aquele que era de Deus. A terra não era favorável para aquele que cumpria as ordens de Deus. Mas o Senhor, mesmo assim, fez prosperar na terra da aflição. O ambiente não era favorável, a terra não era favorável, mas o Senhor ainda te faz prosperar em ambiente desfavorável para crente. Tem ambiente que o Senhor vai te colocar e você nem vai entender, mas o Senhor vai te fazer prosperar nesse ambiente. O Senhor vai te fazer prosperar nesse ambiente. O Senhor vai te fazer prosperar nesse ambiente. A terra da aflição era a terra da aflição. Para muitos era só choro, mas para quem permaneceu foi alegria, foi crescimento. Para quem permaneceu foi crescimento. Eu conversando com o Senhor: Senhor, como é que cresce, Pai? Falou: Alexandre, para você crescer na terra da aflição, você tem que entender o que é ser pequeno na terra da dor. Você tem que entender o que é ser pequeno na terra da dor, porque quando chegar na terra da aflição, Deus vai te fazer grande. Deus vai te colocar na frente de pessoas que você nem imagina. Mas vai colocar você como? Você grande, você grande. Você vai ser grande na frente de pessoas que você nem imagina. Porque merece não, porque eu sou bom não, porque o Senhor te colocou lá. Se coloque sobre os seus pés. O Senhor vai
vai te colocar em ambientes que você nem imagina. Mas nesse ambiente que o Senhor te coloca, Ele é contigo nesse ambiente. Ambiente de dificuldade, ambiente de calúnia, Deus vai te fazer grande nesses ambientes. Ambiente de apontamento, ambiente onde você não era nem para estar, Deus vai te fazer grande nesse ambiente. Não importa o que você passou, cicatrizes ficaram em você, cicatrizes ficaram no seu coração, mas começa a liberar esse perdão que está preso dentro de você. Começa a liberar esse perdão que está dentro de você, porque Deus só vai fazer crescer quando o perdão for liberado. Para crescer tem que liberar perdão, e você tem perdão para liberar. Você tem perdão para liberar. E qual o perdão que está travando o seu crescimento? Eu quero um crescimento na minha empresa. Qual o perdão que você está liberando? Tem perdão dentro da empresa para liberar e você não liberou ainda. Eu quero que a minha família comece a andar para frente, meu pastor Léo. Mas qual o perdão dentro da família que você não liberou ainda? Eu quero crescer espiritualmente. Mas qual o perdão que você não pediu para o Senhor ainda? Qual perdão você está se limitando a entregar para o Senhor? Na terra tem crescimento, mas para quem tem perdão para liberar esse crescimento. Para finalizar, eu vou fazer só uma oração rápida, simples. Pode encurvar sua cabeça. Eu já vou passar para quem é de direito. Pai, todo crescimento, Senhor, todo crescimento, Senhor, travado, Pai, tudo aquilo, Senhor, que está travado, Senhor, para os teus filhos, para a tua casa crescer, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu clamo, Senhor, por misericórdia essa noite, Senhor. Pai, mas destrava tudo, Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo. Pai, se tiver uma pessoa com o coração apertado, Senhor, se tivesse uma pessoa, Pai, para liberar um perdão, Senhor, vai de encontro agora, Senhor. Vai trazendo a calmaria, vai trazendo direcionamento, vai trazendo discernimento, Pai. Ajude essa pessoa a liberar o perdão. Ajude essa pessoa, Pai, liberar, Senhor, onde está travado. Pai, eu vejo crescimento nesta casa, eu vejo crescimento nesse ambiente, eu vejo crescimento nessas famílias, mas tem que ter perdão para ser liberado. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, quebra, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo, Pai, da Tua casa crescer, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo, Senhor, o crescimento espiritual da Tua casa, quebra, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, Pai querido, que está, Senhor, paralisando os Teus filhos de crescer, Pai, de crescer na obra, de crescer, Senhor, na graça, de crescer, Senhor, no conhecimento. Espírito Santo de Deus, vai visitando, Senhor, aquele que está com sede de crescimento, vai visitando aquele, Senhor, que está com sede, Pai, para crescer. Espírito Santo da verdade, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada coração essa noite, e que o Senhor vai guardando, Pai, e o Senhor vai dando, Senhor, fortalecimento para eles crescer, que eles venham crescer, Pai, que eles venham dar fruto, Pai, que eles venham crescer, Espírito Santo, e venham crescer, Pai, com abundância, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade.